Qual é a metade de 4 elevado a 150? É o item A, 4 elevado a 75, ou o item B, 2 elevado a 150, ou o item C, 2 elevado a 75, ou o item D, 2 elevado a 299. Tem muita gente errando essa questão, é uma questão fácil. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje estamos aqui para resolver essa questão de aritmética bem simples. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você chega na solução, mostrando também umas informações nerds extra aqui, tá? Então, antes de mais nada, tenta resolver essa questão sem ver a minha solução, tá? Testa aí como está a sua matemática básica. E no final, descubra se tu precisa dar mais atenção ou não a esse tipo de questão, tá? É muito importante praticar, porque essa questão aqui pode garantir a vaga naquele concurso que tu tanto sonha, ou então naquela faculdade que você tanto tem vontade de fazer, beleza? Bora lá para a solução dessa questão a partir de agora. Olha só, a questão quer a metade de 4 elevado a 150. Como que se calcula a metade de alguma coisa? Se eu tenho 10 e te pergunto qual é a metade de 10, tu de cabeça já me fala que a metade de 10 é 5. Por quê? Porque tu vai pegar o 10 e dividir por 2. Calcular a metade é simplesmente tu dividir por 2. Mas só que essa divisão poderia ter representado assim, na divisão comum, ou então ter representado ela assim, 10 dividido por 2. Transformando essa fração significa que o 10 será dividido em duas partes iguais, ok? Então, essa ideia de fração aqui também é uma de divisão. Agora, olha só, pessoal, quando a questão pergunta qual é a metade de 4 elevado a 150, então eu tenho que pegar o 4 elevado a 150 e dividir por 2. Ou então, você pegar o 4 elevado a 150 e dividir por 2. Na representação aqui como fração da metade, muita gente está fazendo errado e acaba fazendo 4 dividido por 2 é 2. Então, isso aqui será 2 elevado a 150 e já vai com sede no pote e marca o item B. Mas quem faz isso está fazendo errado, porque não é assim que se resolve, tá? Você vai poder dividir assim quando não tem expoente, quando é um número dividido por um outro número, tá? Mas quando é uma potência, não é assim que se calcula. Como é que faz então, professor? Ora, eu vou usar essa representação aqui que vai ficar mais tranquilo para tu entender. Existem as propriedades da potenciação. Uma delas é a seguinte, ó. Se eu tenho aqui, por exemplo, 9 elevado a 4 dividido por 9 elevado a 3, isso será a mesma coisa que 9 elevado a 4 menos 3. Essa é a propriedade, geralmente é a propriedade 2. Quando você está estudando propriedade de potência, geralmente essa é a segunda propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Você deve repetir a base aqui é o 9, e subtrair os expoentes. 4 menos 3, então isso aqui vai dar 9 elevado a 1. Ah, professor, entendi. Então basta pegar e dizer que isso aqui é 4 menos 2, que é 2, e 150 menos 1, 149? Não, você não entendeu. Não é assim que se faz. Você repete a base, mas para você poder usar a propriedade de potência, as bases têm que serem iguais, e não é o caso aqui. Não se esqueça que 2 é 2 elevado a 1. Isso é uma potência sim, tá? Mas só que as bases não são iguais. Aqui as bases, elas são diferentes. E para você usar a propriedade, as bases têm que ser iguais. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é transformar essa potência aqui, a primeira, em uma potência de base 2. E como tu faz isso? Bem, lembra o seguinte, ó, 4 não é a mesma coisa que 2 vezes 2? É. Então, 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 2 elevado à segunda potência. Logo, 4 é igual a 2 ao quadrado. Esse tipo de mudança de base tem que ser natural para você. Por exemplo, ó, se eu tivesse 27 elevado a 4 e eu quisesse mudar a base do 27, escrever ele com uma outra base, se eu quisesse pegar o 27 elevado a 4 e mudar a base dele, eu poderia fazer o seguinte, ó, 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado à terceira
potência, né? 3 elevado à terceira potência vai ser igual a 27. Então, 27 é igual a 3 elevado à terceira potência, 3 ao cubo. Então, eu poderia fazer essa mudança de base. Mudando a base aqui do 4, ó, vai ficar o quê? Ó? 4 é igual a 2 ao quadrado. Se eu fosse mudar aqui a base do 27 elevado à quarta potência, eu teria o seguinte, ó, que 27 elevado à quarta potência seria, o que é o 27? 3 ao cubo. Só que isso aqui seria elevado à quarta potência. E já vai entrar em uma outra propriedade que eu vou já explicar, tá? Então, na nossa questão, descobriu aqui o seguinte, ó, que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, vou pegar o 4 e vou trocar por 2 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado. Isso é o 4. Então, 150 que está fora, eu devo repetir. Elevado a 150 dividido por 2 elevado a 1. Ok? Agora, o próximo passo é você resolver isso daqui, ó. Isso aqui é uma outra propriedade, que é a propriedade, normalmente, quando eu estou ensinando, eu digo que essa é a propriedade 3 das propriedades de potenciação, que é o seguinte, ó. Eu tenho 5 elevado à quarta potência, elevado à terceira potência, isso é potência de potência. Você vai pegar e repetir a base, que é 5, e vai multiplicar os expoentes. 4 vezes 3. Quando é potência de potência, multiplica. Quando é divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, bora lá. Ó. Aqui vai ficar o quê? Ó? Isso será igual a 5 elevado a 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Então, 5 elevado a 4 elevado a 3 será 5 elevado a 12. Bora fazer a mesma coisa aqui, ó. Nessa questão, a gente tem o seguinte, ó, que 2 ao quadrado elevado a 150, isso é igual a 2 elevado a 2 vezes 150. 2 vezes 150, isso será igual a 2 elevado a 300, né? É o dobro de 15, que é 30, e o zero que não for usado repete. Então, 2 elevado a 300. Então, posso pegar 2 ao quadrado elevado a 150 e trocar por 2 elevado a 300. E agora, eu vou dividir por 2 elevado a 1. E aqui vai entrar a segunda propriedade. A segunda propriedade da potenciação é a seguinte, ó. Toda vez que você tem divisão de potência de mesma base, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4, por exemplo, você repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 4. Pega o primeiro menos o segundo, tá? Muito cuidado quando o segundo é negativo, porque pode fazer tu errar. Então, isso aqui será 5 elevado a 7 menos 4, 3. Ok? Logo, vamos usar essa propriedade bem aqui, para finalizar. Eu tenho 2 elevado a 300 dividido por 2 elevado a 1, já é a mesma base. Agora eu posso usar a propriedade. Então, eu vou ter que isso será igual a 2 elevado a 300 menos 1. 300 menos 1 é 2 elevado a 299. Enfim, chegamos na solução. A solução é o item D de deu certo. Essa questão demorou para ser resolvida aqui porque eu mostrei vários detalhes. Eu sempre tento trazer aqui a resposta mais completa possível, justamente pensando em quem não sabe fazer nada. Tu que já sabe, parabéns para você. Mas tem várias pessoas que têm dificuldade. Eu mostro passo a passo. Se eu estivesse fazendo um concurso público, com certeza eu iria resolver essa questão aqui de cabeça. Porque já iria sair aqui de cabeça para mim que 4 é 2 ao quadrado. Aí eu fazer 2 vezes 150, que dá 300. E como é metade, iria ficar 2 elevado a 300 menos 1. Então iria ficar 2 elevado a 299. Ia sair de boa. Mas eu já tenho essa habilidade. Se você não tiver, é interessante fazer a continha. Beleza? Então, galera, chegamos aqui ao final do vídeo. Vou deixar duas questões linkadas aqui para você continuar estudando. A primeira questão, essa aqui de cima, é do mesmo assunto dessa questão. Então, veja se você aprendeu direitinho. E a segunda aqui é uma questão bem bacana e desafiadora que tem muita gente errando. Então, escolhe uma das duas e bons estudos. Tchau!